Olá a todos que acompanham o canal Macrofaz, eu sou Ademir Martins e este vídeo é a continuação do vídeo onde a gente começou a falar sobre trabalhar com o Excel e o banco de dados Access, ok? Portanto, nesse vídeo eu vou mostrar como a gente faz para consultar o banco de dados e alterar informações dentro das informações que a gente enviou lá para o banco. Porque no vídeo anterior a gente fez a operação de incluir dados no nosso banco de dados, ok? Bom, então a gente vai fazer a nossa consulta antes da gente alterar, né? Porque primeiro a gente precisa consultar as informações e só depois a gente vai conseguir alterar essas informações que a gente consultou, ok? Então a gente vai ter aqui o nosso formulário, nós temos aqui, portanto, o botão de consultar, que vai chamar um outro formulário, que esse formulário vai ser o formulário de consulta, que vai exibir a consulta que a gente vai fazer lá no nosso banco de dados. E depois que a gente visualizar a nossa consulta, a gente vai escolher um determinado registro, né? Ele vai mostrar para a gente aqui numa list box os registros que a gente encontrou no banco. E depois que a gente escolher o registro que a gente quer alterar, clicando duas vezes no código do nosso cadastro, essa ação vai fazer uma nova consulta em SQL a partir desse número que a gente clicou e depois disso essa consulta vai preencher o formulário com todos os campos que a gente precisa para fazer a nossa alteração. Então, basicamente é isso que a gente vai fazer neste vídeo aqui. Uma consulta, escolher um registro, trazer o registro para o nosso formulário e alterar esse registro aqui. Bom, então para chamar o meu formulário que eu já criei, basta clicar aqui no nosso botão consultar e colocar aqui o nome do formulário, que é o FRM Consulta, com a propriedade .show. Então, se a gente executar aqui e clicar no consultar, ele vai chamar o nosso formulário de consulta. Bom, esse aqui é o código que a gente vai usar para consultar. Então, o critério de consulta que a gente vai usar é aquilo que for digitado aqui no nosso campo nome, né? Então, digita aqui, a gente clica no nosso botão consultar e ele executa essa consulta que a gente está vendo aqui, feita em SQL. Então, notem que o código é bem parecido com aquele que a gente inclui no banco de dados. A diferença é que a gente agora, como a gente está consultando um banco de dados, a gente vai aplicar um filtro no nosso banco de dados para trazer somente aquilo que a gente precisa e depois disso alterar, ok? Então, eu vou ler aqui o nosso SQL para a gente entender como é que foi feita essa consulta aqui. Então, select, né, de selecione todos os campos, que é esse asterisco aqui, from, que é da, tabela chamada cadastro, onde aqui começa o nosso filtro, o nome seja igual, né? A gente está usando o like aqui como se fosse um igual para texto. Porém, a gente está usando caracteres coringas aqui, que são esses dois símbolos de percentual aqui no começo e no fim da nossa string. Isso quer dizer que o nosso like vai funcionar como se a gente escrevesse contenha aquilo que a gente digitou. Então, por exemplo, se eu digitei no meu critério Ademir, então não importa se o Ademir está no começo do campo nome ou se está no final ou no meio, ele vai encontrar todos os registros que tenham Ademir no campo nome, ok? Então, repassando o nosso SQL, selecione todos os campos da tabela cadastro, onde o nome contenha aquilo que eu digitar no meu campo critério, que nada mais é do que esse campo aqui, que tem o label nome. E depois disso, então, a gente executa a nossa consulta, ou seja, a gente executa o nosso record set. Nessa linha aqui, a gente limpa a nossa list box, ou seja, se ela já estiver com uma consulta feita anteriormente, a gente limpa essa list box. E esse looping aqui serve para percorrer toda a nossa consulta, ou seja, percorrer todo o nosso record set que foi preenchido com a nossa consulta mais acima. Então ele vai até que se chegue no final da consulta, por isso a gente colocou o record set aqui, .end of file, que quer dizer vá até o final do arquivo que a gente está consultando. Essa linha aqui é a linha que está alimentando a nossa caixa de listagem. Notem que eu coloco o nome da nossa caixa de listagem, eu dou um add item aqui e formato o nosso ID, que é o nosso código lá de cliente, com 3 zeros, ou seja, para que a gente torne a nossa visualização mais organizada na nossa list box, ok? Então eu apenas formato lá se o meu código de cadastro possui
o número 1 ele vai ficar 001, portanto, todo mundo vai ter pelo menos 3 casas. E depois disso, eu concateno aqui com o nosso e-comercial o campo nome do nosso cadastro. Com isso, então, a gente tem o ID. Depois disso, a gente colocou um espaço aqui também, eu esqueci de dizer, mas a gente colocou um espaço aqui, entre aspas, e concatenou com o nome, ok? Portanto, a gente vai visualizar ID, espaço, nome, na nossa caixa de listagem. Nessa última linha aqui do nosso looping, é para ele pular para o próximo registro. Ou seja, se ele encontrou 10 registros com a palavra Ademir, com o nome Ademir, ele vai ficar percorrendo dentre esses 10 nomes ou 10 registros que ele encontrou. Depois disso, ele fecha o nosso looping aqui, fecha por fim o nosso record set e fecha também a nossa conexão. Então, se a gente executar aqui a nossa consulta, eu vou escrever aqui Ademir e vou dar um clique no nosso consultar. Ele traz lá do banco de dados todos os registros que ele encontrou com a palavra Ademir, ok? Bom, eu vou colocar aqui um banco de dados um pouco mais populoso do que esse e vou colocar a palavra Carlos, por exemplo, e vou dar um consultar aqui para a gente ver como que ficou a nossa caixa de listagem aqui. Notem que eu coloquei a palavra Carlos e ele consultou todos os registros que contém essa palavra, como a gente colocou lá no nosso SQL, usando os coringas, que são o símbolo de percentual, ok? Bom, então depois que a gente fez a nossa consulta e apareceram aqui os registros que a gente encontrou, nós precisamos então colocar a programação para selecionar o arquivo ou selecionar o registro que a gente clicar 2 vezes nele, ok? Então, para isso, a gente coloca dentro a programação, a gente coloca dentro do nosso listbox. Para abrir a programação do nosso listbox, basta clicar nela, vai abrir o primeiro evento, que é o evento click. Geralmente, a gente coloca no evento duplo clique, ou seja, a gente troca aqui de clique para DBL click, que esse evento aqui permite que a gente selecione mesmo com um duplo clique o nosso registro e não apenas um clique, ok? Então agora que a gente colocou aqui a programação do nosso duplo clique lá na nossa caixa de listagem, eu vou dar uma lida aqui na nossa programação também, mais uma vez reforçando, quem tiver problemas aqui em entender o SQL, basta assistir o vídeo lá que a gente fala, a gente faz uma consulta bem parecida com essa, passo a passo, é bem facinho de entender, ok? Como eu disse, mais uma vez, nunca é demais lembrar, o que muda do banco de dados para consulta em planilha é apenas algumas partes da conexão, ok? Então aqui o que a gente faz? Nós fazemos novamente uma consulta, porque nós acabamos de clicar numa linha da nossa caixa de listagem e a gente então tem que ir lá no banco consultar essa linha que a gente acabou de clicar, ok? Então o nosso SQL ficaria, selecione todos os campos da tabela cadastro. Nessa segunda linha a gente faz um recorte da linha da nossa caixa de listagem. Notem que eu estou usando aqui um MIDI para recortar a linha da nossa caixa de listagem. Por quê? Porque quando a gente clica na nossa caixa de listagem, eu vou fazer novamente aqui a consulta. Quando a gente clica na nossa caixa de listagem, ele traz a linha toda do nosso registro e a gente precisa apenas do código. Por isso que a gente vai fazer um recorte com o MIDI. Quem também não souber usar o MIDI, tem vários vídeos aí que a gente já fez, que a gente usa o MIDI, ok? Então basta consultar lá no canal ou no site. Então, como a gente pode ver aqui, eu estou recortando a partir do primeiro caractere até o 3, porque a gente sabe que os 3 primeiros números são os números que correspondem ao código do nosso cadastro. Depois disso, que a gente executa o nosso record set, a gente pode notar aqui que eu verifico se ele encontrou algum registro com o nosso record count, ou seja, quantos registros ele contou. Se for maior que 0, ele começa a preencher o nosso outro formulário, porque lembrando que a gente está no nosso formulário de consulta, ele passa a preencher então o nosso formulário de cadastro, ok? Então ele começa a jogar os dados lá para o nosso outro formulário. Por isso que a gente precisa colocar primeiro o nome do formulário e depois o campo correspondente a esse formulário, ok? E o que ele vai enviar vão ser os campos que estão no nosso banco de dados, como a gente viu lá para incluir. Então, o que muda de incluir para a gente consultar é que invertem-se as posições. Então, quem vai receber agora é o nosso formulário e não mais o banco de dados. Então, quem está da esquerda
vai ser o campo do formulário e quem está da direita aqui vai ser o campo do nosso banco de dados, ok? E nessa última linha aqui desse bloco que a gente colocou para alimentar o nosso formulário, a gente não pode esquecer de ir lá no nosso formulário de cadastro e habilitar novamente o nosso botão de alterar, ou seja, se ele encontrar algum registro e jogar aqui para o nosso formulário de cadastro, ele tem que desabilitar aqui para a gente poder alterar esse registro, ok? Então, nessa última linha, a gente aqui coloca o FRM, o nome do formulário, né? Cadastro, CMD alterar, que é esse botão aqui do cadastro, e depois a gente altera a propriedade dele de enable, que estava falso, para true. Ok? Depois disso aqui, o restante é o que a gente já viu. E aqui no final é apenas uma message box para a gente avisar que não foi encontrado nenhum registro com o ID que a gente clicou, ok? E só um detalhe aqui, no final do nosso código, a gente tem que fechar o formulário de consulta para ficar sendo exibido apenas o formulário de cadastro. Então, eu coloquei essa instrução aqui no final, a unload me, que fecha o formulário que está ativo, que no caso é o nosso formulário de consulta. Bom, então se a gente consultar aqui, clicando no botão consultar, eu vou colocar novamente aqui a palavra, o nome Carlos, escolher qualquer um dos registros que a gente vê, dando um duplo clique, e notem que a nossa aplicação fez novamente uma consulta com o código de ID 79, que é o número desse registro, e trouxe todos os campos, como a gente consultou lá no SQL para cá para o nosso formulário. E depois disso, o nosso botão aqui de alterar ficou habilitado para a gente poder alterar esse registro que a gente acabou de consultar. Então agora a gente vai colocar programação de alteração. Bom, então a gente vai clicar aqui no nosso botão alterar. E o que eu fiz? Eu colei o código que a gente usou para incluir novos registros dentro do nosso banco de dados e agora a gente vai mudar basicamente duas coisinhas aqui. A primeira delas é que aqui no nosso incluir a gente abre toda a tabela lá do nosso banco de dados e agora não, a gente vai fazer uma nova consulta dentro da nossa tabela porque a gente quer mudar apenas um registro que a gente acabou de consultar. Então, a gente vai ter que fazer novamente uma consulta para ver se esse registro ainda existe no nosso banco de dados. Então, aqui eu vou trocar o nome da nossa... vou tirar aqui onde estava o nome da nossa tabela e vou colocar um SQL. Ou seja, a gente vai colocar aqui uma nova consulta, um novo filtro. Portanto, ao invés de abrir toda a tabela, nós vamos colocar aqui mais uma consulta de SQL. Então, ficaria, selecione todos os campos da tabela cadastro, onde o ID é igual àquilo que a gente acabou de preencher no nosso cadastro com o código. Então, a gente vai consultar esse código aqui para ver se ele existe no nosso banco de dados e vai alterar exatamente ele. Por isso que a gente faz uma nova consulta. Então, notem que do código anterior de inclusão, eu só troquei aqui o nome da tabela para um novo SQL, para uma nova consulta. E depois disso, essa linha aqui, que é a linha que faz a gente incluir um novo registro no banco de dados, ela não vai ser necessária, porque a gente não está incluindo, a gente está alterando. Então, a gente apaga essa linha aqui do record set add new, ok? O restante do código vai ficar exatamente igual ao de inclusão de novo registro. Ele vai enviar os dados lá para o banco e atualizar a nossa tabela com essa linha aqui, update. E claro, a gente troca aqui a mensagem de efetuado para alterado com sucesso, que a gente está alterando agora e não cadastrando um novo registro, ok? Então, do código de inclusão, a gente alterou só essas duas partes do nosso código. Tirou o add new e fez uma nova consulta no nosso banco. Notem que eu deixei até as nossas validações, porque o usuário pode ir lá e apagar o nome e tentar alterar o registro com o nome em branco, ok? Então as validações vão continuar também. Então notem que o código ficou bastante parecido, ou melhor dizendo, praticamente igual. Bom, então eu vou executar aqui novamente a consulta que a gente fez anteriormente, então eu vou escrever aqui Carlos no nosso critério de consulta, vou consultar, vou selecionar esse código aqui 79 com um duplo clique em cima dele, e vou alterar alguma coisa aqui, vou colocar no nome aqui, alterado. Depois disso, a gente vai clicar aqui em alterar, que é o código que a gente acabou de escrever de SQL, que ele manda os dados para lá e atualiza a nossa tabela com os novos campos, né? Com os campos alterados. Então, dei um OK aqui,
Se a gente consultar novamente o registro 79, notem que ele já está alterado como a gente fez no nosso formulário. Isso quer dizer que a nossa alteração foi feita com sucesso. Bom, e como eu tinha prometido, eu vou mostrar como a gente faz para apagar, deletar um registro lá do nosso banco de dados. Como eu disse, é muito simples. O que a gente faz aqui, o que muda no nosso SQL, é que ao invés de começar com a palavra select, como a gente faz em todos os SQLs que a gente escreve normalmente, a gente coloca a palavra delete. Então aqui o que ele está fazendo? Ele está deletando o registro que a gente está consultando aqui no nosso SQL. Então, por exemplo, eu vou executar aqui e vou fazer a mesma consulta com aquele registro lá que a gente fez agora há pouco, o registro número 79. Então, eu consultei o 79, trouxe ele para a tela e vou dar um delete aqui, ó. Cliquei e agora, se a gente consultar, esse registro não está mais no nosso banco de dados. Notem que não tem mais o número 79 aqui, então, portanto, não é comum a gente fazer num cadastro isso, mas o delete é bem simples assim dentro do SQL, ok? Bom, então era isso que eu tinha para mostrar nesse primeiro vídeo sobre Excel e banco de dados Access. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um like aí embaixo, assim você ajuda o canal. E se não se inscreveu, se inscreva para ficar sabendo sobre tudo que a gente vai ver aqui no canal Macrofaz, ok? Mais uma vez, obrigado por ter assistido, um grande abraço e até o próximo.